Galera, House of the Dragon ficou consolidada como uma das maiores séries do ano, tanto pelos recordes de audiência quanto pela aprovação do público e da crítica especializada. No entanto, não tem como negar que por mais que a gente ame essa série incrível, ela tá cheia de furos. Os roteiristas fizeram aí diversas mudanças em relação ao original e tiveram que complementar dezenas de fatos e cenas que não existem nos livros. Muita coisa adaptada realmente ficou incrível, como a cena da caminhada do Viserys ou da coração da Rhaenyra como exemplo. Porém, galera, algumas coisas aí não tem como defender. Hoje eu vou trazer para vocês 10 furos absurdos de roteiro na primeira temporada de House of the Dragon. Tem muita coisa que é furo sim, erro de roteiro, porém tem muita coisa, galera, que muita gente não entendeu e eu vou explicar aqui hoje. Eu vou analisar cada um desses furos com vocês para ver o que é furo mesmo ou se é um furo falso. Já senta o dedo do like aí embaixo do vídeo, não esquece de conferir a sua inscrição no Voo Dragão para ajudar a gente a bater a nossa meta de 25 mil inscritos até o final desse ano. Já se inscreveu? Então bora pro vídeo. A Alicent coroando Aegon depois de dizer que a Rhaenyra seria uma ótima rainha. Eu adoro o 8º episódio de House of the Dragon, galera. Claramente é um dos meus episódios favoritos, não só da série, mas como de todo o universo de Game of Thrones. E pra mim, uma das melhores cenas desse episódio é o brinde entre a Rhaenyra e a Alicent. Muita gente já implica com essa cena, porque é realmente uma coisa que as duas personagens dos livros nunca fariam. Aliás, pessoal, em Fogo e Sangue, quem trocam esses brindes, na realidade é o Otto e o Daemon, bem na falsidade mesmo. Na série, o brinde entre as duas foi bem sincero, e pra mim eu tenho que admitir que ele fez sentido. Pra quem reclama disso, desse brinde, eu já deixo claro de cara que é um furo de roteiro falso. Visto, pessoal, que se passaram 5 anos desde que a Rhaenyra brigou com a Alicent lá em Derivamarca, muita coisa amadureceu e mudou na relação das duas. A Rhaenyra viu, pessoal, que a Alicent realmente cuidou do seu pai durante todos esses anos que ela esteve fora. Então, pessoal, esse brinde foi um sinal de gratidão da Rhaenyra. A Alicent, por sua vez, se sentiu também muito agradecida e retribuiu o brinde de volta, dizendo aí no final que a Rhaenyra seria uma ótima rainha. Bem, tudo certo até aqui. Até que então, galera, o Viserys morre nessa mesma noite e menos de 24 horas depois desse brinde, Alicent convoca o Conselho Verde para colocar o Aegon no Trono de Ferro. E isso não faz o menor sentido. A gente viu aí na série, nesse mesmo episódio, que antes de morrer, o Viserys fala da profecia do Aegon Conquistador. E a Alicent acaba entendendo que ela tá falando do Aegon, que é o filho dos dois. Porém, gurizada, a Alicent sabia que o Viserys estava muito mal. E ela repete isso várias vezes, inclusive pra Rhaenyra e pro Daemon. Aliás, quem mais conhecia as péssimas condições do Viserys no reino inteiro era ela. Tanto que ela se sentava no lugar do pequeno conselho, no lugar do Viserys. Então não tem como aceitar que ela acreditou no que o Viserys disse nesse momento. E ela mudou totalmente de opinião, deu uma virada de 180 graus por causa disso. Então, pra mim, gurizada, esse é um furo de roteiro real e dos grandes. O Otto Hightower indicando a Rhaenyra ao trono. No primeiro episódio de House of the Dragon, após a morte do bebê Baelon, o Viserys fica sem herdeiro e o Otto convoca um conselho aí para indicar outro. Tecnicamente, pelos costumes de Westeros, o Daemon deveria ser o sucessor do Viserys, o que não agrada nada à mão do rei. Então, pessoal, o Otto sugere que a Rhaenyra, a própria Rhaenyra, seja a sucessora do Viserys ao Trono de Ferro. Inclusive, pessoal, durante a coroação, ele dá uma de mindinho aí e fica com a cara bem feliz lá no fundo, vendo todos os lords dobrando o joelho para a princesa. E bem, eu sei que para muitos de vocês isso não fez o menor sentido, visto que pouco tempo depois ele já tá empurrando o Aegon, um pequeno Aegon aí que é o filho do Viserys e Alicent, que nem falava ou sequer caminhava ainda pro Trono de Ferro, sugerindo aí que ele fosse o verdadeiro herdeiro do Viserys no lugar da Rhaenyra. E bem, galera, esse é um furo de roteiro falso, e eu vou explicar por quê. Aliás, é exatamente assim que acontece nos livros mesmo. Não é explicado, mas pensem. Pro Otto, galera, seria muito mais fácil ele tentar usurpar do trono da Rhaenyra com o bebê da Alicent no Viserys do que o Daemon Targaryen. Até porque, pessoal, o Daemon, diferente da Rhaenyra, é homem. Ele naturalmente já seria melhor aceito pelos lords de Westeros como rei. Fora que a gente conhece o Daemon e a gente sabe que de maneira nenhuma ia deixar os boatos de que um filho do Viserys tomasse o trono no lugar dele.
Enfim, eu acho que o Daemon Targaryen mesmo nem sequer deixaria que esse filho nascesse ou sobrevivesse por muito tempo. Enfim, galera, é um furo de roteiro falso, e faz total sentido sim, visto que no final das contas o outro sempre planejou usurpar o trono da Rhaenyra. A profecia do Aegon. Uma das maiores polêmicas aí da estreia da série, logo no início, foi a canção de Gelo e Fogo, ou a profecia do Aegon Conquistador, que segundo Viserys era passada de rei para rei, desde que Aegon foi coroado o primeiro rei de Westeros. A profecia diz que o Aegon viu o fim do mundo dos vivos e de Westeros como um todo, e que ele iria começar com um grande inverno lá no norte e devastar tudo pela frente. E para que os vivos vençam, pessoal, um Targaryen deveria estar sentado num trono de ferro para unir o mundo dos homens contra os mortos. Pessoalmente, pessoal, eu posso dizer para vocês que eu gosto um pouco dessa profecia. Ela é uma teoria bem longa dos livros e ela foi inclusive sugerida pelo próprio Martin durante as entrevistas do lançamento de Fogo e Sangue lá em 2018, de que o Aegon havia conquistado Westeros não apenas por ambição, mas porque ele sabia dos mortos e que ele deveria fazer algo para que o mundo não acabasse. Porém, galera, a gente tem que falar aqui que para mim ela faz sentido no cânone dos livros e não das séries da HBO. Afinal, todo mundo aqui conhece aquele final horrível de Game of Thrones e claramente não precisa explicar nada para saber que essa profecia aí não fecha nem um pouco com o que a gente assistiu lá no final de GOT. Fora, pessoal, que também não tem explicação, não tem sentido a maneira que essa profecia é passada de rei para rei. Porque mesmo na época do Viserys já tinham acontecido conflitos de sucessão onde não existiram amizade e relacionamento entre o rei e o seu sucessor. O Maegor o Cruel, por exemplo, ele tomou o trono à força e reinou por alguns anos, então não teria como essa profecia ter sido passada para ele, visto que quando o Conquistador morreu, quem sucedeu ele foi Oenys, o seu irmão. Da mesma forma, galera, que o Maegor não deixou filhos, quem tomou o trono à força foi o Jaehaerys. Então pensem comigo quem é que deveria ter passado essa profecia pro Jaehaerys. Fora que o próprio Jaehaerys, coitado, teve ao longo do seu reinado aí meia dúzia de sucessores, onde todos acabaram morrendo antes de subir no trono de ferro. O tamanho da Syrax. A Syrax é uma das dragões com maior destaque em House of the Dragon. Ela aparece bastante no primeiro e no segundo episódio e fica algum tempo aí sumida sem ter nenhum destaque. A dragão, pessoal, da Rhaenyra é descrita nos livros por ser muito bem cuidada e alimentada pela princesa. E é algo que a gente realmente conseguiu ver aí na série, o quanto a Rhaenyra gosta dela. No entanto, galera, se passa aí pelo menos 20 anos entre o segundo e o último episódio, e bem, a Syrax está lá idêntica ao que a gente viu no começo da história. Ela literalmente, galera, tá com o mesmo tamanho. É algo canônico aí, tanto dos livros quanto das séries, que os dragões crescem muito no universo de Game of Thrones. Eles literalmente não param de crescer. Vamos pegar como, por exemplo, aí o próprio Vermax, que aparece pela primeira vez no episódio 6, nasce muito tempo depois da Syrax, e lá no último episódio tá muito maior. Porém, gente, a Syrax está com o mesmo tamanho lá nas cenas de Dragonstone. Inclusive, lá no primeiro episódio, a Alicent fala que a Syrax está crescendo muito e logo vai ficar aí maior que o Caraxes. Então não, ela não sofre de nanismo. E pelo visto, galera, foi uma praga aí porque a bichinha não cresceu nada. É um furo de roteiro sim, e pra mim a única explicação para isso é preguiça e o orçamento da série. Deve ter faltado dinheiro, porque não é só você aumentar o dragão de tamanho. Você precisa remodelar o rosto, as asas, tudo fica diferente. Então seria como fazer um novo dragão que deveria ter custado aí uma grana pra HBO. Corlys no Conselho Negro. Quando o 8º episódio de House of the Dragon começa, ficamos sabendo aí que a Triarquia atacou novamente e o Serpente Marinha tá quase morrendo devido a um ferimento de guerra. Ele tá voltando aí pra derivar marca, mas tá muito mal. E todo o enredo desse episódio, galera, gira em torno da sucessão do Corlys Velaryon. Afinal, o que dá a entender é que ele realmente tá com o pé na cova. Em breve, deriva marca vai ter um novo Lorde das Marés, que a princípio seria o pequeno Lucerys. E todo mundo se mobiliza em cima disso. Acontece o julgamento, o Vaemon perde a cabeça e assim por diante. Para que, dias depois, o Corlys pareça bem e saudável lá no Conselho Negro. Até onde a gente entende, a Rhaenys chega em Dragonstone logo na manhã que o Aegon foi coroado. E menos de um dia depois, o Corlys já está lá bem vivo. Não chega, pessoal, ser um furo de roteiro, mas é algo extremamente conveniente. Imaginem, por exemplo, se o Vaemon conseguisse se tornar o Lorde das Marés, e em 2 dias ele iria perder esse
esse título. Outro ponto que eu não considero um furo, mas é estranho, é o Daemon decapitar o irmão do Corlys, e ele simplesmente esquecer de tudo isso no episódio 10. Realmente é como se o Vaemon não tivesse morrido. Eu sei, gurizada, o Vaemon era um personagem insuportável, mas a gente aqui tem irmão e entende que é o mesmo sangue. O Corlys prezava muito por isso, pela linhagem, pelo sangue, pela família, então eu acredito que ele iria ficar mais revoltado ainda com a Rhaenyra e com o Daemon, mesmo sabendo que o Vaemon fez a coisa errada, desacatando as ordens dele. Eu entendo sim a decisão do Corlys apoiar a Rhaenyra, e eu acredito que ela é sim coerente. No entanto, na minha cabeça, ele no mínimo ia demorar um pouco mais para processar e tomar essa decisão, e talvez tiraria satisfação com ela. Criston passando impune pelo casamento. Certamente esse é um dos maiores furos de roteiro da primeira temporada de House of the Dragon, que claramente quase todo mundo pensa aí quando a gente fala em erros de roteiro da primeira temporada. A morte do Joffrey pelo Criston Cole também acontece nos livros, porém de uma maneira bem diferente. Depois que a Rhaenyra e o Lenny se casam, acontece um torneio lá em Porto Real mesmo. O Criston, pessoal, então convoca o Joffrey para um duelo e com muita violência parte para cima dele e acaba com a vida do Cavaleiro dos Beijos. Como é um duelo nos livros, a morte do Joffrey é algo plausível, visto que esse tipo de acidente pode acontecer. A gente viu muitas dessas mortes aí no torneio, inclusive do primeiro episódio da série. Porém, gente, no casamento a cena ficou totalmente absurda. Primeiro que o Criston faz parte da guarda real, e o papel dele ali é proteger a coroa e toda a corte. E depois que matar um convidado da casa Velaryon, a família do noivo, claramente é uma coisa totalmente sem sentido. Certamente o Criston não passaria impune. Fora que o Corlys é um personagem extremamente correto. Obviamente, pessoal, ele exigiria explicações e uma punição pro Criston. Além disso, não faz sentido nenhum o Laenor não ter nenhum ressentimento do Cole. Logo no episódio seguinte, o Laenor passa pelo Cole e cumprimenta ele como se nada tivesse acontecido. Então sim, esse é um dos grandes erros da história. Criston Cole não envelhecer. Outro ponto, galera, sobre o Criston Cole, ele não aparentar ter mais idade. Todos os personagens aí da série que são jovens na primeira fase passam pela troca de atores, ou mudam de visual. No entanto, o Cole não envelhece nada, assim como também parece ficar até mais jovem com o tempo do episódio 5 pro 6. Pra mim, pessoal, isso é algo totalmente sem coerência com o restante da série. Ele é bem jovem lá no começo, então seria super necessário que a produção fizesse alguma coisa para que o tempo tivesse algum impacto no visual dele. Rhaenys Targaryen invadindo o fosso com a Meleys. Esse, pessoal, é um dos momentos que mais dividiu opiniões na primeira temporada da série. Para muitos foi uma cena incrível, impactante, enquanto para outros ela não fez o menor sentido. Primeiramente, pessoal, porque a Rhaenys teve a grande oportunidade de finalizar com todos os verdes e acabar com qualquer possibilidade de guerra. E para mim, esse é o ponto central dessa cena. Pensem que pra gente, como telespectador, que sabe tudo o que vai acontecer daqui pra frente, sabe da guerra, sabe que a dança vai ser terrível e que talvez seria realmente melhor acabar com os verdes ali. Mas se coloquem, galera, no lugar da Rhaenys, que sempre soube desde o início que essa guerra aconteceria. Inclusive, ela fala isso pra Rhaenyra lá no segundo episódio. Fora, pessoal, que essas pessoas, ali mesmo sendo os verdes, são as pessoas que ela conviveu durante muitos anos lá na corte. Os verdes, inclusive, compareceram lá no funeral da Laena, que é filha dela, em solidariedade. E haviam também pessoas inocentes ali, como a própria Rhaenyra Targaryen, que é a mãe de 3 filhos, e que se a Rhaenys matassem, ficariam todos órfãos. O Daemon Targaryen, por exemplo, que é o filho da Alicent com Viserys, possui um dragão lá em Vila Velha e perderia toda a família. Então pensem o peso dessa decisão da Rhaenys. Ela seria considerada, além de genocida, uma matadora de parentes. E outro ponto é que a Rhaenys não tinha uma aliança com a Rhaenyra. Inclusive, ela só vai lá para Dragonstone no episódio 10 para avisar para ela fugir com seus filhos. E ela acaba ficando para apoiar a Rhaenyra depois que percebe que ela entra em parto. O Daemon mesmo diz para ela que ela poderia ter queimado todos lá, e ela explica, galera, que é uma guerra que não deve ser travada por ela. Enfim, para mim, esse não é um furo de roteiro. Mas deixem a opinião de vocês. Afinal, é uma cena sem sentido ou não? Comentem também, galera, outros furos sem sentido que você percebeu na primeira temporada de House of the Dragon, para mim lançar a segunda parte desse vídeo se tiver bastante coisa boa. Deixe seu like aí embaixo, valeu e fui!